Salve a todas, salve a todos. 22 de janeiro de 2021. Vamos fazer essa gravação em especial para que eu tenha uma folga a partir da terça-feira, tendo praticamente uma gravação sempre adiante. Como vimos, janeiro já começou boom, explodindo não só nacionalmente, como também internacionalmente. As influências e marcações desse ano 7, fazendo essas cobranças, essas exigências internas mais acertadas e mais fortemente. Da semana passada para hoje, muitas pessoas me procuraram trazendo componentes que eu demarco como sendo existenciais. A solidão, o suicídio, a tristeza, a depressão. Esses eram temas que sempre que chegavam no quarto bimestre, com as turmas de terceiro ano, eu trabalhava, chamava de temas existenciais. E vou trazer essa temática dos temas existenciais para as nossas conversas aqui às terças-feiras. Vamos tentar conversar, dialogar, apresentar um pouco desses temas, não na sua dimensão, no seu caráter salvífico. Não sabemos e não vamos indicar ao outro que ele precisa ou tem que fazer numa universalidade. Muito pelo contrário, vamos aqui tratar dessas questões, abordar esses temas, falar desses assuntos, trazê-los à pauta e tentar ouvir. E você que vivencia isso, ou conhece alguém que esteja passando por essas temáticas da existência, e a existência para algumas pessoas dói, machuca, é densa, é tensa, é foda. A ajuda nos seus mais diversos níveis, formas, auxilia, por vezes, a passar por essas demandas. E compreendam, gente, que quando a gente diz ajuda e auxilia, não estamos dizendo que desfaz ou retira a dor. O Rubem Alves tem uma fala muito interessante, assim como diversas outras, mas essa em especial, que ele fala do médico que estuda sobre cálculo renal e da pessoa que sente esse cálculo, essa pedra nos rins. É a mesma abordagem, só que de entendimentos, perspectivas muito diferentes. Nós vamos tratar, conversar, falar dessas temáticas, mas senti-las, vivenciá-las, é um outro nível, é um outro patamar. Pessoas, terapeutas, médicos, médiums, pessoas sensíveis nas suas afeições, familiares, podem contribuir e auxiliar. Contudo, entretanto, todavia, esse sentir, a potência, a força desse sentir, tem as suas gravidades, que é muito do singular, que é muito do particular. Nós tentaremos aqui trazer essas temáticas. Hoje nós vamos falar sobre a solidão. Eu já estava quase entrando na depressão, mas eu vou focar na solidão. O estar só, como isso pesa, dói e machuca em algumas pessoas. Como isso gera transtornos e dores, até mesmo físicas, em algumas pessoas. E como que bate na porta do vizinho, faz amizade com um coleguinha, ajuda pouco ou quase nada a estas pessoas. No entanto, ouvi-las,
e, na medida do possível, essa escuta qualificada, conseguir dialogar e alargar horizontes internos e externos para essas pessoas, talvez, talvez possa auxiliar a níveis de solidão que perpassam infinitudes. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar e que nós vamos prosear. Eu fiquei procurando em alguns sítios, alguns sites, definições sobre o que vamos chamar de solidão, o que vamos compreender como solidão. Fui na querida Wikipédia, porque a Wikipédia guarda essa universalidade e nos permite fazer interações, contraposições, sem que ninguém fique mais magoado, mais chateado. Então vou tentar ir por esse universal, dialogar com esse universal, sempre compreendendo. Não sei como é para você. E esse vídeo, se vocês conhecerem algumas pessoas vivenciando isso, até mesmo vocês, assistam, encaminhem, perguntem, discutam, alarguem, provoquem. Vamos ver o que a gente pode, na medida do possível, nos auxiliar enquanto um diálogo nessas temáticas existenciais. Pela Wikipédia, eles vão definir: solidão é o estado de que se acha ou se sente desacompanhado ou só. Se acha ou se sente desacompanhado ou só. É uma das marcas muito caras a nós na filosofia clínica, porque vai aproximar do nosso conceito de mundo como representação, como é para o outro, como é que esse outro sente, percebe. Eu posso estar cercado de amigos, de pessoas, e ainda assim sentir-me solitário. E mais do que solitário, sentir-me em solidão. Há três instâncias mais diretas e objetivas: solitário, solidão, solitude. Nós vamos entrar um pouco mais, porque aqui eles vão traçar algumas distinções da solidão e da solitude, que eu vou aproveitar para traçar as distinções entre o universo psíquico e a dimensão existencial. Do universo psíquico, ou as reduções de algumas questões ao universo psíquico, por vezes adentramos nesses estados como sendo patológicos. E numa perspectiva existencial, a que eu gosto, e como amigo da sabedoria, gosto de percorrer e observar, faz parte, muitas vezes, do processo de existir. Estar só é uma das perspectivas mais angustiantes da existência. Olhar para o lado e compreender que você é o único responsável pela sua existência é o ato do desespero. Os níveis nos quais a gente vai lidar com isso, múltiplos e variados. Aonde vamos conseguir encontrar respostas, encaixes, soluções alternativas, múltiplos e variados. Vai do cafuné de uma pessoa a o universo das drogas mais malditas. O caminho que percorremos para lidar com
essas dimensões da solidão, da solitude, do entendimento, por vezes, mais claro, às vezes completamente obnubilado, de que somos seres, muitas vezes, solitários. Somos os únicos responsáveis por nossa existência. E existir em alguns seres dói, machuca, porque ao longo da trajetória deles não tiveram um abraço, um colo, um cafuné. Então não temos respostas prontas. Para alguns de nós, que teve mãe, que teve pai, que teve irmãos mais velhos, que teve outros irmãos, que teve família. Uau! Eu camuflo essa sensação de solidão, de solitude. Para algumas pessoas que tiveram pai, mãe, avó, tio, irmãos mais velhos, mas que promoveram uma série de abusos dos mais físicos aos mais psíquicos e psicológicos, na tenra infância, na infância, às vezes no próprio útero, é difícil compreender o que pessoas como nós estamos vivendo. Abraça o coleguinha, bate na porta do vizinho, confia no amiguinho. Isso, para alguns, para algumas pessoas, não faz o menor sentido. Solidão não é o mesmo que estar desacompanhado. Muitas pessoas passam por momentos em que se encontram sozinhas pela força das circunstâncias ou por escolha própria. Estar sozinho pode ser uma experiência positiva, prazerosa e trazer alívio emocional, desde que esteja sob controle do indivíduo. Solitude é o estado de estar sozinho e afastado das outras pessoas e geralmente implica numa escolha consciente. A solidão não requer a falta de outras pessoas e geralmente é sentida mesmo em lugares densamente ocupados. Pode ser descrita como a falta de identificação, compreensão ou compaixão. Completo desacordo com esse último momento, esse último período. Pode ser descrita como falta de identificação, compreensão ou compaixão. Não temos acordo aqui. Mas eu não vou entrar nesses pormenores. O restante da parte das outras fases, temos concordância. Esse estar só, por vontade própria, ou por um possível tentativa de controle, é diferente da solidão, na qual sou acompanhado de um pensamento, de um estado, de uma presença, de uma angústia, de um não sei, desesperado e desesperador, no qual me corrói, embora eu esteja cercado de dezenas de pessoas. Eu aponto, meu pai está ali, minha avó está cá, meu tio está não sei aonde, as pessoas estão ao meu entorno e ainda assim essa presença de estar só permanece e continua. É assim que partilhantes, buscadores, nos apresentam ou esboçam o que elas estão sentindo, o que eles estão vivendo. Não é falta de companhia. Não é falta de, nessas perspectivas mais externas. É uma falta, por vezes associada a um abandono, a uma rejeição, a uma desconfiança imensa, um nível. É um nível mais psíquico.
desses que nós estamos falando, das pessoas que trazem a partir dos seus abusos vivenciados e recebidos. Outras vezes, é uma solidão de um estranhamento imenso. Eu se olho em volta, tenho quase certeza de que eu não sou daqui. Acho que gosto. Como é que é a letra do Renato? Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de. Eu esqueci a letra. Mas esse trecho de Renato ilustra um pouco esse estranhamento. As letras dele, alguns dos partilhantes, amigos que vivenciam isso, esse estranhamento. Que lugar é esse que eu vim parar? Eu olho para minha mãe e não reconheço como mãe. Eu olho para meus irmãos e não os reconheço como irmão. Eu olho para esse meu em volta, eu não reconheço absolutamente nada. Tenho quase certeza de que eu não sou daqui. Num outro lugar ele diz dessa saudade de coisas que eu ainda não vivi e nem vi. Algumas pessoas trazem isso desde sempre e as acompanha existencialmente. Vi muitas delas encontrarem sentidos em outras dimensionalidades. Não vou citar quais para não fazer agendamento. E nem universalizar esses estados. Mas muitas delas vão encontrando e a gente fala, olha que bonito, olha que caminho interessante, olha que proposta interessante. Então você, aí, vivenciando essa solidão, procure uma ajuda. E quando eu estou falando de procurar ajuda, eu estou falando de uma ideia mesmo de encontrar um filósofo clínico, um terapeuta, capaz de ouvir as tuas demandas, as tuas questões, e a partir desta escuta, te auxiliar a alargar esses horizontes, sem provocar culpabilizações e culpabilidades, sem tentar fórmulas fáceis, ou sem buscar psicopatologizar esses estados. Muitos, não são todos, necessitam desse estado. Viver bem dessa forma. A convivência deles com os outros é apavorante, é apavorada. Eles, em contato com outras pessoas, alguns se perdem e perdem a tantos outros. Outros, a gente precisa, necessita trazer a nossa convivência. Eles têm muito a nos oferecer, muito a nos dar, muito a contribuir, muito a enriquecer. Precisam ser minimamente acolhidos, ouvidos e aprender a se expressar. Às vezes, a gente quer que essas pessoas nos falem por linguagens que não são a deles. Como é que você se expressa? E com quem que você quer dialogar? Ivona Janis Joplin, que ela tem uma frase impactante quanto a isso, que ela diz:
faço show, transo, e se transar nesse sentido desse ato de doação, de fazer o show, com milhares de pessoas, e volto para casa sozinho. Esse sozinha dela é um diálogo com a solitude, a solidão, o solitário, encaixados numa só pessoa. Essa angústia que vimos, estamos acompanhando cada vez mais nas pessoas, acreditando nessa sociedade da ilusão, galgando postos cada vez mais pica das galáxias e não alterando em quase nada essa falta, esse vazio, esse estado de não sei onde estou. Quieto aqui. Se você puder contribuir conosco, falando da sua solidão, se ela te assusta, se você já a vivenciou, se tu consegue ficar só quando acredita que tem o controle. Simplesmente fechar o olho, parar, respirar, mas isso a gente fala mais adiante. Por enquanto, é o papo inicial. Beijo grande, vem seguindo aí.